chegando para nossa live. Hoje foi direto para a sessão e aí a gente já está aqui realmente conectados na presença do Senhor, porque eu gosto de fazer a live com calma, né? Às 12 horas também é um horário de oração, é um horário poderoso, e nós vamos hoje para a leitura de 2 Reis 23, que vem dizendo: o avivamento não é emoção, mas é transformação. Glória a Deus, né? E o avivamento começa com a decisão. Josias, ele reúne o povo e lê a palavra de Deus e renova a aliança com Deus perante a nação. E aí ele remove os ídolos, altares pagãos, feitiçarias e restaura a celebração da Páscoa. Olha que coisa linda, né? A gente vai viver aí próxima semana a celebração da Páscoa. Ele restaura isso, que até isso o povo tinha esquecido, né? E ele é um destaque ao rei, ao coração temente a Deus, né? Essa passagem aqui de 2 Reis 23 é um período uma leitura um pouco maior, tá, gente? Mas vocês aí têm paciência, porque eu gosto de ler o capítulo inteiro, para que a gente tenha esse registro da leitura, certo? E aí nós vamos fazer essa leitura aqui juntos, tá bom? É um capítulo um pouquinho mais extenso. Vamos lá? O Espírito Santo fala conosco, traz discernimento e sabedoria sobre essa palavra hoje. Amém? E diz assim: então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se reuniram com ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, profetas, todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que achou na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé na coluna e fez aliança perante o Senhor, para que seguirem o Senhor e guardarem os mandamentos e seus testemunhos e seus estatutos, e o seu coração e toda a sua alma, confirmando as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo se apoiou nessa aliança, e o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e o sacerdote de segunda ordem das guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito a Baal para Bosque. Todo o exército dos céus queimou fora de Jerusalém o campo de Cedron e levou cinzas deles a Betel. Também destruiu o sacerdote aos reis de Judá, estabeleceram incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, também os que queimaram incenso aos Baal, sol, a lua, aos planetas e todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor do ídolo do bosque, levando-o para fora da Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron e fez o pó, e lançou o pó às sepulturas dos filhos do povo. E também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, e as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E todos os sacerdotes trouxeram a cidade de Judá e profanou dos altos. E os sacerdotes queimavam incenso desde Gebá até Betseba, e derrubou dos altos e estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos sacrificavam sobre o mar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pão ázimos e do meio dos irmãos. Também profanou Tofete, e está no vale dos filhos de Inom, e que ninguém fizesse passar do filho ou sua filha pelo fogo de Moloque. E também tirou os cavalos dos reis de Judá que tinham dedicado ao sol, e a entrada da casa do Senhor para a câmara de Natã-Meleque. E camareiro estava no recinto dos carros do sol, queimou fogo. Também o rei derrubou os altares, e estavam os terraços do cenáculo de Acais, os quais os reis de Judá tinham feito. Também o rei derrubou os altares que fizeram a Manassés, dos altos da casa do Senhor, e esmiuçados tirou dali, e lançou o pó dos ribeiros de Cedron. E o rei profanou também dos altos estavam defronte de Jerusalém, as mãos à direita do monte de Massite, e das que edificaram Salomão, da rei de Israel, Astarote, abominações dos Sidônios e Quemós, abominação dos Moabitas, Milcom, abominação dos Amons. E semelhante quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o lugar com os ossos de homens. E do altar que estava em Betel, do alto fez Jeroboão, filho de Nebate, que fez feito Israel pecar, e no altar derrubou juntamente do alto, queimando do alto, e do pó esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. Então ele foi limpando tudo aquilo que tinha deixado, né, sobre aqui o altar e a cidade. E virando Josias, viu as sepulturas, e estava no monte, mandou tirar os ossos da sepultura e queimou sobre eles altar, e assim profanou, conforme a palavra do Senhor que profetizava no nome de Deus quando anunciou essas palavras. Então disse que esse monumento que vejo, e os homens da cidade disseram, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e anunciou as coisas que fizeste contra
o altar do Betel e disse assim: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos, assim deixai estar os ossos de todos os ossos do profeta que vieram a Samaria. Demais disso, também disse a Josias de todas as casas dos altos que haviam na cidade, na Samaria, dos reis de Israel, tinham feito provocar a ira do Senhor, e lhes fez conforme todos os atos que tinham feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos, e havia ali sobre os altares, e queimou os ossos humanos sobre eles, depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou a tal Páscoa desde os dias de juízes que julgaram em Israel, nem todos os dias os reis de Israel, nem tão poucos os reis de Judá. Porém, no ano 10º do Otávio do rei Josias, esta Páscoa celebrou Jerusalém, e também os adivinhos feiticeiros, serafins, ídolos, e todas as abominações que na terra de Judá, de Jerusalém, extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro do sacerdote Ilquias, acharam na casa do Senhor. E antes dele não houvera rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou tão calmo. Tu já pensou? Você receber esse título da palavra. Antes dele nunca houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois que nunca se levantou como outro como tal. Todavia o Senhor não desmoveu o ardor da sua ira, que ardia contra Judá, e todas as provocações de Manassés tinha provocado, e disse o Senhor: também Judá e tirar diante da face, como tirei Israel, tirarei da cidade de Jerusalém, e escolhi, como também da casa que disse: estará ali meu nome. Ora, dos mais altos de Josias, tudo que quanto fez, porventura não está escrito na lei de crônica dos reis de Judá? E no dia que subiu o faraó Neco, o rei do Egito, o rei da Síria, o rei Eufrates, e de Josias, que foi ao encontro, vendo ele, e matou-no em Megido, e os servos no carro, e os servos no carro levaram de Megido e trouxeram a Jerusalém, sepultaram a sepultura, e o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e ungiram, fizeram reis do pai em seu lugar. Ai, Jesus! Então ele deixou o legado, né? E ele subiu o faraó, né? Foi o faraó, né? E aí, mas Deus honra, né? E aí diz: tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar. 3 meses reinou em Jerusalém. Qual era o nome da sua mãe? Amutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal diante do Senhor, conforme fizeram seus pais. Porém o faraó Neco mandou prender em Ríbia, na terra de Amate, para que não reinasse Jerusalém, e a terra impôs pena de 100 talentos de prata e talentos de ouro, pena de 100 talentos de prata e talentos de ouro. Também faraó Neco construiu Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e mudou o nome de Jeoiaquim. Porém, Jeoacás tomou consigo e foi ao Egito e morreu ali. E Jeoiaquim deu aquela prata e o ouro do faraó, porém tributou a terra para dar dinheiro conforme mandado do faraó. A cada segundo da avaliação exigiu prata e ouro do povo da terra para dar ao faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, o qual o nome da sua mãe era Zibna, e filha de Pedaias e de Ruma, e fez que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Sangue de Jesus, né? Os filhos não conseguiram manter o que estava sendo colocado ali, que Josias colocou, né? O que a gente tira de ensinamento aqui, meu povo? O avivamento começa com decisão pessoal. A mudança que nós vamos fazer na sociedade, nas pessoas que estão ao nosso redor, vai depender primeiro da nossa decisão pessoal. Por isso que tudo começa na gente. Por isso que sempre no método de Tânia, nas lideranças, a gente trabalha o eu, né? O ser. Porque aí o ser faz e tem aquilo que se deve ter, entendeu? Então a transformação pessoal começa com a nossa escolha diária. Segundo, não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso agir. A fé verdadeira se manifesta em ações concretas. Terceiro, o avivamento exige limpeza espiritual. Não existe avivamento sem renúncias. O templo do Espírito Santo, que a nossa vida precisa das nossas renúncias para que nós possamos viver o avivamento do Senhor. O verdadeiro retorno a Deus é completo. Josias se entrega de toda a tua coração, toda a tua alma e toda a tua força. Tudo nosso para Deus, né? E através disso ele parte, deixa ser legado. Foi conhecido como um rei que realmente se converteu ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu coração, né? E a gente fala, né? Ama o Senhor com toda a sua alma. O maior mandamento, né? Que é deixado lá, acho que está em Mateus.
Ama o Senhor seu Deus como é um mandamento, né? Com toda a tua alma, com todo o teu coração, porque foi exatamente o que Josias ele conseguiu realizar, né? Então assim a gente vê o poder do Senhor aqui, né? Como sempre, gente, é muito lindo. Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra certa. Mas amo o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma. Mas a gente tem a palavra. Depois eu vou procurar, amanhã eu falo para vocês. Né? Muito lindo o que Deus faz, é muito lindo. Então a gente precisa amar a Deus com todo o nosso coração, amém? E declara hoje comigo: eu vou viver um avivamento de Deus. 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 Amém? Amém? Você declara isso, né? E o avivamento nós vamos viver. Amém? Então nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Todos os dias nós temos a nossa live, onde é uma leitura da palavra de um capítulo e a aplicabilidade dela para aquele dia. Você pode encontrar todas as lives no YouTube e no Spotify, é só acessar o link na bio. Beijo, fica com Jesus, compartilha essa live, manda para as pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente. Fica com Jesus.